Então, vamos lá. A gente vai mergulhar numa história econômica que, olha, tem potencial para abalar o mundo todo. Preparem-se para esse número: 260%. É, isso mesmo. É o tamanho da dívida do governo japonês em relação a toda a economia do país. É um número, assim, chocante. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, vamos comparar. Esse valor é muito, mas muito maior do que o da Grécia lá no pico da crise deles e mais que o dobro da dívida dos Estados Unidos. É uma escala completamente diferente. Beleza, então a gente chega na bomba relógio da dívida, porque uma dívida desse tamanho cria um problema gigantesco, né? O Japão agora precisa pagar os empréstimos antigos, que eram baratos, pegando dinheiro novo, só que agora muito, mas muito mais caro. Olha só essa diferença, a taxa de juros da dívida simplesmente disparou. Isso quer dizer que, na prática, o Japão hoje paga mais de 7 vezes mais só para conseguir pegar a mesma grana emprestada. O custo do dinheiro explodiu. E aí, o governo fica numa sinuca de bico. São 3 escolhas, e nenhuma delas é boa. É basicamente aquilo, sabe? Tentar pagar a fatura de um cartão de crédito usando o outro. Uma hora a conta não fecha. Mas a pergunta que fica é: como é que o Japão se meteu nessa? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo para as chamadas décadas perdidas. Pensa assim, nos anos 80, o Japão viveu uma bolha econômica inacreditável, só que ela estourou. E depois disso, a economia não só parou por 30 anos, ela na verdade encolheu. O país ficou menor economicamente falando. Para ter uma noção do tamanho dessa bolha, olha que loucura! Diziam que só o terreno do Palácio Imperial em Tóquio valia mais do que todos os imóveis da Califórnia inteira. É absurdo, né? Isso diz tudo. Ok, com a economia parada, o Banco do Japão teve que apostar alto. Eles tomaram medidas super radicais, coisas que ninguém nunca tinha tentado fazer antes para tentar reverter a situação. O que eles fizeram? Bem, primeiro, mantiveram os juros em zero, às vezes até negativos, e começaram um programa gigantesco de quantitative easing, que, trocando em miúdos, é basicamente o Banco Central criando dinheiro do nada para injetar na economia. E aqui vem um detalhe fascinante. Sabe quem é o maior credor do Japão? O próprio Banco do Japão. Ele é dono de mais da metade de toda a dívida do país. É como se o governo devesse para ele mesmo. Uma situação bem peculiar. É importante entender que, por 30 anos, o grande problema do Japão não era a inflação, os preços subindo. Era o contrário, a deflação. Os preços caíam, e isso criava uma espiral perigosa, porque as pessoas e as empresas simplesmente paravam de gastar, esperando ficar ainda mais barato. Isso congelou a economia. Só que aí, em 2022, o jogo virou completamente. Tudo mudou. Aquela aposta do Banco Central que durou décadas, de repente se transformou numa armadilha perigosíssima. Com a inflação subindo no mundo todo, o Japão ficou preso. Ou eles mantinham os juros baixos e viam a inflação disparar, deixando todo mundo mais pobre, ou eles subiam os juros para controlar os preços, mas aí o custo daquela dívida gigantesca ia explodir, com o risco de quebrar o país. Uma escolha impossível. E para piorar tudo, tem mais um problema sério na mesa: uma crise demográfica que é diferente de tudo que a gente já viu no mundo desenvolvido. Os números falam por si. A população do Japão está diminuindo muito rápido. Isso significa o quê? Menos gente trabalhando para pagar imposto e, ao mesmo tempo, mais aposentados precisando de suporte. A conta simplesmente não fecha. Certo. Agora vamos juntar todas as peças e entender como esse problema, que parecia ser só do Japão, pode virar uma crise para todo mundo, o famoso efeito dominó. A política de juros zero do Japão acabou criando uma espécie de glitch no sistema financeiro global. Uma operação conhecida como Yen Carry Trade. Funcionava assim, de forma bem simples. Investidores do mundo todo pegavam dinheiro emprestado no Japão a juro zero, praticamente de graça. Aí, eles convertiam esses ienes para dólares e investiam em títulos americanos, que pagavam, 5% de juros. O lucro era garantido. Era, na essência, uma máquina de imprimir dinheiro. E a gente não está falando de pouco dinheiro. As estimativas são de que essa brincadeira injetou mais de 20 trilhões de dólares de dinheiro fácil na economia global. Isso ajudou a inflar o preço de tudo, de ações a criptomoedas. Mas, e aí vem o ponto crucial. O que acontece quando o Japão é forçado a subir os juros? Bom, aí o primeiro dominó cai. De repente, aquela máquina de dinheiro grátis para de funcionar. O carry trade não dá mais lucro. E o que os investidores fazem? Eles precisam correr para vender seus ativos em dólar para pagar de volta os empréstimos em iene.
Estamos falando de trilhões de dólares sendo vendidos, tudo ao mesmo tempo. E esse é o último dominó, o efeito final. Uma venda massiva de títulos do governo americano. Isso força os juros nos Estados Unidos a dispararem, o que tem potencial para gerar um pânico financeiro no mundo inteiro. No fim das contas, a situação do Japão é como um grande alerta. Mostra como o nosso sistema financeiro global está todo interligado e como ele pode ser frágil. O Japão pode ser só o primeiro dominó, mas a pergunta que fica é: quem será o próximo?